Vamos continuar agora explicando a respeito das próximas ferramentas, que seria o lápis, pena e o canetão. Esse canetão aqui é o Magic Maker, comumente utilizado no Japão. Você tem aqui as opções de pontas, pode estar selecionando. Comumente usado para pintura, tá? E eu mesmo não sei utilizar esse Magic Maker, por isso que eu comecei por ele. Então, fica aí a critério de vocês testá-lo para você poder estar aprimorando o uso. Aqui no caso, o pincel, ou desculpa, o pincel não, o lápis, você pode estar criando um layer, justamente para você fazer um esboço e escolher. Ele vai vir configurado nesse mais claro. Você pode estar usando o médio, tá? Esse aqui que seria o suave, mecânico, retinho. E o hard seria o escuro. Eu uso o hard, né? Porque eu tenho problema de visão, então prefiro usar o mais escuro. Mas testa um pouquinho cada um deles. Soft é o extremamente claro. Tem também é muito claro, tá? Fica aí, é seu critério escolher qual deles utilizar para fazer o esboço. A pena, você sempre tem que ter um esboço, deixar ele preenchimento azulzinho, pelo menos os tons, daí você cria um somente para arte final, ok? Então a pena você deixa ela na G, ou na Mar ou na Cabra, você escolhe também. A Vector Use é muito boa para quem gosta de uma coisa mais quadrada. A Brush seria mais para quem gosta de uma coisa mais rachurada. School, para aqueles que gostam de uma coisa mais lógica, coisa mais caligráfica, tá? Então escolhe cada um deles, testa. Maru, no caso, é detalhe mesmo, rachura bem fininha. Cabra, uma coisa mais redonda. Tá? Então, para quem trabalha aí com a G-Pen, é para quem trabalha mais com o mangá mesmo. É um traço que varia e ele é bem sutil. Deixa o desenho bem leve. Tá? Então, escolhe aí a sua preferência de pena. Manda ver. Borracha, normal. Pode aumentar aqui a do médio para o largo. Largo não muda muito, tá? Dá bem pouco. E aqui a gente tem um pincel comum, só que a diferença também aqui é das gradações, dark, né? Mais escurão. Então isso aqui é mais para quem quer trabalhar assim efeitos, ó. Quem quer trabalhar assim uma coisa mais normalzinha, tá? Isso aqui é uma coisa mais leve. Então, fica aí, não tem correção, tá? Fica em aberto aí para você também analisar essa questão. Tem um outro brush aqui que seria somente de efeitos. Tá? Vou pegar um tipo de efeito aqui e vou deletar isso aqui. Dá uma observada. Muda os tipos de efeito por aqui. Tá? Ou você pode estar mudando por aqui também. Ó. Então, para esses efeitos aqui, muitas vezes, ó, corrente é uma coisa que é bem útil. Daria para você fazer várias correntes, que nem corrente do Scorpion, sem ter que ficar repetindo ela. Tá? Tem essa corrente também. Ó. Só que ele não fica tão perfeitinho assim. Então, corrente é uma coisa complexa de ser feita, por mais que seja bem simples a ideia de composição, ele é complexo. Então, faz um brush, cria esse brush, entenda como criar um brush para você fazer ele sequenciado e busca fazer os seus próprios brushes. Tá? Observa, rendinho. Tem a parte aqui também onde de uns ornamentos, tá? Fica em aberto aí para você testar cada um deles. Preenchimento você tem que, vamos supor, eu vou fazer um pequeno formato aqui para a gente trabalhar com preenchimento. Não, esse aqui é um painel. Vou pegar aqui e fazer um retângulo normal. E vou fazer preenchimento sólido. Tá? Vou fazer um outro pequeno retângulo. Só que agora a diferença é que eu vou converter esse aqui em um layer. Ele vai ficar como layer colorido. Agora eu posso aplicar uma cor. Vou aplicar aqui o amarelo. Tá? E vou fazer novamente um outro pequeno retângulo.
Ops, desculpa. Agora eu vou criar uma seleção interna. A partir dessa seleção interna eu vou usar esse efeito aqui, ó. Tá? Clicar aqui e aplicar o efeito. Nota que esse é o tipo de efeito que dá para você manipular ele, ó. Só que nesse caso aqui ele vai ficar somente em preto e branco. A minha cor padrão está preta, então vou ter que mudar aqui. Agora ele fica colorido. Tá. Deixa eu fazer assim. Olha lá. Tá? Então dá para você trabalhar alguns efeitos com seleção também. Esse degradê aqui não faça nada pintado se você não tiver nenhuma seleção. Tá? Ele não vai dar certo. Aqui no caso seria um brush de pintura. Olha lá. Só que ele não pinta. Tá? Ah, mas por que ele não está pintando? Ele serve para pintar preenchimento, só que aqui no caso eu tenho que fazer uma coisa menor. Espera aí. Ó. Olha lá, preencheu, beleza? Então ele serve para quando você pinta todo o objeto. Vou até aumentar aqui um pouquinho mais a espessura para dar certo aqui. Ó. Aí ele vai pintar, beleza? Então é meio limitado isso. Não utilizaria. E tem o texto. Você cria os textos que você quer. Diferença é que no Manga Studio não temos o acento, tá? Tudo que você perceber que não aparece no Manga Studio como caractere, você faz o seguinte, você abre seu bloco de nota, tá? E eu vou colocar aqui, ó, um teste é preciso escrever em um bloco à parte, beleza? Se não, não aparece o acento. Então aí, ó, você recorta, cola no Manga Studio e aí vai aparecer o acento, ok? Caso contrário, se você tentar fazer isso no Manga Studio, comumente vai aparecer assim, ó. Eu vou aplicar o acento aqui, e ele simplesmente não aparece, por mais que eu tenha aplicado. Isso que eu já escrevi, ok? Cancelar. Então fica aí, ó. Esse é o pequeno problema que existe no Manga Studio, porque ele veio com a língua somente em inglês. Mas isso a gente resolve com copiar e colar. No Manga Studio 5 já resolveram esse problema, então ele já é aberto para todas as línguas no mundo. Tá? E temos aqui também a opção de retas. Você pode estar criando uma reta, ele não vai deixar você criar uma reta se você estiver na camada de escrita, então criar uma nova camada. Cria retas, pode ser retas com régua, retas normais. Vou mudar o tom aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui. Então, você pode também estar criando aí somente o vetor. Beleza? Isso serve para tudo que for polígono. Ó. Polígono, tudo que for elipse, oval. Tá? Também você pode aplicar as mesmas funções. Tá? Beleza, vou deletar isso aqui. Vou deletar isso aqui. E isso aqui. Vou criar um novo arquivo agora. Um novo layer, desculpa. Aqui tem umas opções de linha. Mover a linha, né? Nesse caso seria mover o vetor? Não, ele não move o vetor, tá? Então, fica aqui a opção de muitas vezes você criar alguma coisa. Deixa eu só mostrar para vocês. Ó, opção que ele não vai mover o vetor. Então, vou fazer novamente agora, só que... Pera aí. Só que agora a curva. Ó. Então, essa opção aqui também não vai funcionar para a curva, tá? Agora você tem que selecionar a opção Objeto, Seleção. Aí sim ele vai funcionar aqui, ó. Tá? Então, para que serviria isso aqui? É mais para quando você tem uma linha, somente uma linha. Aqui. Olha lá.
e você quer fazer uma alteração, só que no caso é para malha, aqui no caso tem que ser um 3D, tá? Em vez de linhas, então tem que ser um 3D, aqui também para malha, distorção, ele não vai funcionar, ó, aqui ele funciona, mas no outro ele já não funciona. Então ele não funciona para essa opção, só o distorcer que funciona para a linha, tá? Se você quiser dar uma distorcida na linha, também quiser trabalhar um blur, ele vai tirar o serrilhado, tentar dar uma amenizada, uma suavizada. Aqui também já não trabalha na linha de ação trabalha, ó, tá? Pode criar umas linhas de ação você mesmo. Aqui temos algumas opções também, deformar a linha, deixar ela um pouquinho mais gorda, desgasta um pouco mais a linha. Isso aqui desgasta mais ainda, tá? Então, dê uma utilizada a cada um deles. Caso aqui estampa, ó, ele não funciona, a não ser que você clique a tecla Alt e você represente ele em outro lugar. No caso, ó, aqui, aqui. Somente pela partezinha meio que é para... Aqui não dá para pegar muito bem. Então, ele vai reproduzir de acordo com o ângulo que você tiver. Você pegou aqui, você vai aparecer naquele ângulo, tá? Ó, ele não representou esse porque aqui é um vetor, então já não funciona. Então, ele carimbo seria meio que uma cópia. Aqui ele copia os tons. Aqui também, no caso, ele copia também o preenchimento primário, secundário. Só que eu não utilizo isso também. Isso aqui, essa mãozinha serve para você navegar pelo arquivo, mover, né? Zoom, mais, menos. O menos é o Ctrl Shift, Ctrl Alt, barra de espaço. Ele vai reduzir. Ctrl barra de espaço ele aumenta, tá? Outra maneira, Ctrl. Não, Ctrl não, desculpa. Outra maneira é por aqui o zoom. Tá? Deixa eu ver se aqui é o Alt, só ele diminui também o zoom. Tá? Então, beleza. Aqui temos cor primária, secundária e neutro. Tá? No caso aqui é o transparente, a cor de fundo. Então, abaixo do branco tá o transparente. Mas belezinha, está concluída aí a ideia das ferramentas. Dá uma treinada. Tá? Se caso tiver alguma dúvida, estarei à disposição. Próxima aula seria a aula de conclusão. Estarei falando sobre um pouquinho das camadas, o que dá para trabalhar com elas e o que seria o primordial e essencial. Okay? Valeu, falou!